Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vou trazer uma palavra para a nossa reflexão e oro a Deus que em nome de Jesus dê ordem ao seu anjo adiante de ti, onde quer que você esteja, que o anjo do Senhor chegue ao teu lado, com a espada desembainhada de fogo, cortando o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que você possa receber o livramento, a proteção, o direcionamento do Senhor. Que o Espírito Santo te direcione, que você possa ouvir e meditar na palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? A palavra que venho trazer para a nossa reflexão. Primeiro vamos estar buscando entender um pouco sobre a palavra invocar. Porquanto a palavra do Senhor nos diz, ainda na oração do Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode dizer do Senhor que Ele é seu Deus, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, que nele você confiará em meio às dificuldades, em meio às perseguições, mas para isso é necessário que você invoque o nome do Senhor em todo tempo, que a sua confiança esteja em Deus, que você clame ao Senhor, que você busque conhecer a Deus de todo o coração, em temor e obediência. Então, no verso 15, ele diz: o Senhor declarará sobre a sua vida, porquanto você viver em temor e obediência a Deus, buscar em tempo aceitável, em tempo de se arrepender, no meio das adversidades, você clamará e Deus vai te responder. Salmos 91, verso 15, está escrito: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, o único, Jesus Cristo, o único que pode nos levar a Deus e a salvação eterna. Amém? A palavra invocar significa chamar em auxílio, pedir a proteção de seres divinos, sobrenaturais, suplicar, pedir auxílio, pedir assistência, recorrer, pedir ajuda. A palavra semelhante está entre clamar e suplicar, é o mesmo que invocar. Então, sabemos que precisamos invocar a Deus, mas para invocar a Deus, é necessário que aprendamos a buscar, invocar o nome do Senhor em todo tempo, não apenas no meio da dor, quando achar que não tem mais jeito, que não tiver mais saída. Deus pode nos socorrer, mesmo quando suplicamos só na hora da dor. Sim, Deus pode nos socorrer, mas a depender das nossas práticas, a depender de quanto Deus já tiver falado conosco, e nós não tivermos ouvido e tivermos invocado a outros deuses o tempo todo, ao invés de buscar o Senhor e não abrir os nossos olhos em tempo aceitável, em tempo de abandonar os deuses estranhos, em tempo aceitável de buscar uma purificação para a nossa mente, para a nossa alma, uma libertação desses espíritos enganosos em tempo aceitável, pode ser que no momento do desespero, Deus não nos ouça. A palavra do Senhor nos diz em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em todo tempo nos convida a clamar a Deus, aquele que fez os céus e que fez a terra. Não recorrer a outros deuses estranhos.
Em nome de Jesus, que você possa clamar e buscar ao Senhor. Vou estar lendo aqui uma palavra que não estava no propósito, mas o Espírito Santo é quem nos direciona. Sobre os mandamentos do Senhor, Deus nos chama a invocar unicamente a Ele. No livro de Êxodo, no capítulo 20, está escrito, você pode estar vendo os mandamentos de Deus. Deus fala, então Deus falou todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, só Deus pode nos livrar do engano, só Deus pode nos livrar da escravidão que pode nos levar ao inferno. Clame o sangue de Jesus para você ser curado e liberto enquanto há tempo, para quando você invocar, você clamar, Deus te socorrer em nome de Jesus, porquanto você o buscou habitar no esconderijo do Altíssimo. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, você não buscará outro a não ser o Senhor. Invocai unicamente a Deus que fez os céus e que fez a terra. Porquanto a palavra do Senhor nos diz em Salmo 121, olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Não viva recorrendo a deuses estranhos, a outros espíritos, não recorra aos médios, nem busque consulta a espíritos enganosos, só para quando no desespero você perceber que eles não poderão te socorrer, eles não poderão te salvar. Pode ser tarde demais você esperar só no momento que olhar e ver que eles não podem te socorrer. Clame ao Senhor, ainda em Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vimos através no tempo em que houve muitas chuvas na Bahia, a gente viu os noticiários onde pessoas eram afogadas, casas levadas, e uma imagem muito grande, alguém teve que carregá-la no colo. Por poucos dias, vimos nos noticiários uma imagem em uma cidade onde ela era avaliada com muito valor, muito dinheiro, ela valia muito, mas despencou embaixo. Aí o que eu quero te dizer através dessa palavra, invocai ao Senhor, que sua confiança esteja em Deus, porque Deus diz que essas imagens são abominações, e ainda diz assim, que maldito seja aqueles que constroem. A palavra do Senhor nos diz que elas têm ouvido, mas não ouvem, elas têm boca, mas não pode falar, têm pernas, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. E podemos ver que elas não podem nem socorrer a si mesmas, quanto mais a nós. Só Deus é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Êxodo 20, versículo 5, não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando você confia em ou serve algum deus estranho, alguma estátua de madeira, de ouro ou de prata, de gesso ou de barro, você aborrece a Deus, porque você está praticando abominação. A palavra do Senhor nos diz que maldito seja aquele que a constrói, quantos que confiam nela. Invocai ao Senhor, porque só Ele pode te socorrer. Clame ao Senhor, busque abandonar toda abominação, porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Não espere o desespero vir sobre você. Não espere a doença, a enfermidade, só para então você clamar a Deus, porque pode ser que Deus não ouça
Pode ser que Deus não te socorra e fazer como Jeremias capítulo 7, versículo 16 ao 20, quando Deus diz a Jeremias: não ore por este povo, não peça nem implore a favor deles, porque eu não atenderei. Será que você não vê que eles andam fazendo nas cidades, nas ruas de Jerusalém? Oferece sacrifícios aos deuses estranhos, até as crianças e as suas mulheres. Eu, o Senhor, afirmo que eles não estão ferindo a mim e sim a si mesmo. E vão passar vergonha, diz o Senhor. Pois eu, o Senhor, derramarei da minha ira e o meu furor sobre este lugar, sobre as pessoas, os animais, as árvores e as plantações. E a minha ira será como fogo que ninguém pode apagar. Amém? Glória a Deus. Deus chama o povo ao arrependimento, mas chega um ponto que o povo não se arrepende. Deus diz que vai mandar ira sobre a terra e fará destruição sobre a terra, sobre as crianças, sobre as pessoas, sobre as cidades, sobre os animais, e vão tentar se livrar, a ira de Deus será como fogo, que tentarão se livrar, tentarão apagar para se socorrer e não vão conseguir, porque quem pode se livrar da mão do Deus Todo-Poderoso? Da ira de Deus, quem fugirá? Deus diz para Jeremias: não clame por eles, porque tentei falar com eles várias vezes e eles não se arrependeram, e eles vão me clamar e eu não ouvirei. E tu, que é meu servo, não clame por eles. E ainda em 1 Reis, a palavra do Senhor nos diz que Elias, em 1 Reis capítulo 18, a palavra do Senhor nos diz: quando havia uma seca sobre a terra, não havia nem chuva nem orvalho, que Deus estava castigando o povo, e havia os profetas de Baal que confiavam nos deuses estranhos, e eles achavam que aquele povo iria socorrer. Então Elias faz você pode estar lendo em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 22, diz assim, que Elias diz: escolhe para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E ainda diz assim: o Deus que manda fogo, este é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que eles clamavam em grandes vozes, se retalhavam para oferecer sangue, eles faziam sacrifício, eles clamavam até meio-dia, suplicando, e nada do Deus estranho responder. Até que, então, chegou a vez de Elias clamar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e que criou a terra. Então, Deus ouve a voz de Elias, porque Elias andava temendo e obedecendo ao Senhor. Ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, eu que sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Aí ele clama a Deus e pede que Deus mande fogo, para que o povo veja que só o Senhor é Deus, que Deus é o Deus que responde. Então, Deus manda fogo do céu, os profetas de Baal é destruído, e o povo que ali viu, clamavam, que ouviam o clamor do profeta de Baal, que clamou, e o Deus estranho não respondeu, e vê que Elias clama, e o Senhor responde. O profeta de Baal são destruídos, porquanto já tinham desgastado, oferecido sangue aos deuses estranhos dele, e nada aconteceu. E o restante do povo que ali estavam declaravam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Amém? E você possa buscar hoje, invocar o nome do Senhor, porquanto a palavra do Senhor nos diz, clama a mim, responder-te-ei, Jeremias 33, versículo 3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, busque esclarecimento em Deus, aquele que fez os céus e que fez a terra, busque hoje, em nome de Jesus, invocar somente ao Senhor que fez os céus e que fez a terra, buscar em nome de Jesus, abandonar toda prática de engano, para que no momento em que você suplicar, não seja só pelo desespero, por ver que essas coisas elas não poderão te socorrer. Muitos confiam em carro e em cavalos, em coisas, mas nenhuma delas verdadeiramente pode te socorrer, nenhuma delas poderão te salvar. Clame ao Senhor, busque habitar no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém. Os justos clamam e o Senhor ouve. Em todas as suas angústias, o Senhor os livra. Em nome de Jesus.